O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Salmo 23:2. Ele me faz repousar pastos verdejantes. Me leva junto para de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Boa noite. Hoje eu vou ler o Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Boa noite. 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Boa noite, irmãos. Eu vou trazer a história de Davi e Golias para as crianças, né? Eu vou contar bem rapidamente. Então, Davi era um pastor de ovelhas, né? Que havia sido consagrado, ungido, né? Pelo profeta Samuel para ser o novo rei de Israel. Mas quem estava governando naquele período, né? Era o rei Saul ainda. Mas o rei Saul, como ele estava desobedecendo a Deus, né? As ordens de Deus, Deus havia reprovado ele e escolhido um novo rei. E o escolhido era Davi. Mas Davi não subiu ao trono naquele momento porque Deus ainda estava preparando ele, né? E aí Davi continuou cuidando das ovelhas, né? Continuou lá na casa dele. E aí teve um dia que ele teve que ir no campo de batalha, porque o povo de Israel, né, estava em guerra contra o povo filisteu. E aí Davi, né, vai até lá o campo de batalha para levar alimento, né, para os soldados e para os irmãos dele. Chegando lá, ele vê um soldado inimigo chamado Golias, né? Golias era um gigante e todo dia ele ia lá, né, no acampamento do povo de Israel, desafiar eles, né, para ir para a batalha, para ver quem iria ter coragem de lutar contra ele, né? E aí ele ia lá, zombava do povo de Israel, zombava do Deus de Israel, né? E aí Davi, ouvindo aquilo ali, ele decide aceitar o desafio e lutar contra o gigante. Tanto os irmãos dele quanto o rei Saul, todos que estavam lá desacreditaram, né, que aquele menino, né, aquele jovem, iria ter coragem de lutar contra o gigante, né? E aí Davi contou algumas histórias de como Deus livrou ele, cuidou dele, quando ele lutou com o leão, quando ele lutou com o urso, né? E aí, né, Saul foi lá e preparou Davi, né? Falou que iria dar uma armadura para ele. Mas Davi nem aceitou, porque a armadura ficou muito grande nele, né? Então ele falou que ele iria ali no riacho, né? E pegaria umas pedras que aquilo ali serviria para ele, né? E ele foi lá, pegou o cajado dele, foi até o rio, catou as pedras e foi de encontro a Golias lá no campo de batalha. Chegando lá, né? Golias avistou Davi e viu que Davi era apenas um menino, um jovem, né? E começou a debochar de Davi, falando que iria vencer ele, queria ganhar dele, né? E aí Davi permaneceu firme, né, falando que ele estava lá lutando em nome de Deus, né, e que ele iria sair vitorioso, porque era o Deus dos exércitos que estava ali na batalha contra Golias, não era somente Davi. E aí, né, Davi foi, pegou as pedrinhas que ele havia catado no rio, né, colocou no estilingue lá dele e mirou no gigante, e aquele gigante, né, que deixava todo mundo amedrontado, né, que estava debochando do Deus de Israel, do povo de Israel, e que debochou de Davi, caiu ao chão, né, e havia sido derrotado por Davi. E aí o povo filisteu, né, vendo aquilo, fugiram, e o povo de Israel começou a celebrar, né, a entoar cânticos de guerra ali, né, celebrar a vitória que Davi trouxe para o povo. Eu trouxe bem resumidamente essa história, né, de Davi e Golias para as crianças, mas para tratar, né, de como Deus, né, se mostrou ali para Davi, né, deu a confiança e a coragem que Davi precisava para aquela batalha, e como Deus cuidou dele, né, como Deus é um verdadeiro pastor para a gente, né, cuida da gente, supre as nossas necessidades, né, então temos que permanecer firmes, né, no Senhor, acreditar que Ele há de cuidar da gente, né, nesse momento que a gente está passando, assim como Davi conseguiu derrotar, né, um gigante. A gente há de passar por tudo isso porque Deus, né, é o nosso pastor e não deixa faltar nada para nenhum de nós.
Essa passagem que eu quis trazer para vocês hoje, viu, crianças? Espero que tudo isso passe logo para que a gente possa se reunir novamente na casa do Senhor.